Tem uma realidade bem brutal e estatisticamente comprovada que está meio que escondida à vista de todos nós na sociedade moderna. Pois é, e qual seria essa realidade? Bom, antes de tudo, dando as boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise profunda, hoje o nosso foco é explorar o riquíssimo material do podcast O Meu Desenvolvimento. Com certeza, um material muito denso, aliás. Sim, e a estatística que mencionei é que nós estamos literalmente cavando as nossas próprias covas com garfos. Nossa, é uma imagem bem gráfica, confesso. É chocante, né? Mas a missão deste nosso mergulho hoje é justamente entender uma das práticas mais antigas e transformadoras da biologia humana, o jejum. Exato. Porque quando a gente analisa a fisiologia da digestão e o impacto do excesso alimentar, a precisão dessa frase sobre cavar a própria cova chega a ser assustadora. Pois é, o problema do excesso é real. As fontes mostram que quem come muito morre mais cedo. E a biologia explica isso perfeitamente. A digestão não é um processo tranquilo que acontece no fundo, sabe? É exaustivo. Leva cerca de 4 horas, não é isso? Aham, no mínimo. E durante esse tempo, o corpo precisa desviar muito sangue que poderia estar no cérebro ou nos músculos, direto para o intestino. Além de ter que produzir uma quantidade absurda de ácido estomacal. Ácido, bile, enzimas, tudo isso drena a nossa energia de um jeito absurdo. É por isso que a gente fica tão lento depois de comer. Tipo aquela vontade incontrolável de deitar depois do almoço. E aí entra o mito das 3 refeições, porque a gente escuta a vida inteira que tem que comer o tempo todo. Mas o contexto histórico que o material traz mostra que a ideia de comer 3 vezes ao dia simplesmente não é natural para os nossos ancestrais. Nossos ancestrais comiam pouquíssimas vezes na semana. Exatamente. O corpo humano foi forjado na escassez, não na abundância. E o mais bizarro é de onde veio essa rotina de comer tanto. Uma das fontes aponta que isso foi supostamente criado pela Fundação Rockefeller. Sim, no início do século XX. E o objetivo era claro, manter a população dependente de um sistema alimentar industrializado. Caramba, e ainda deixava todo mundo mais gordo e preguiçoso, né? É bem por aí. Uma sociedade dependente consome mais e questiona menos. Certo, vamos desempacotar isso. Porque se comer o tempo todo nos inflama e nos adoece, abrindo portas para câncer, Alzheimer, diabetes. Doenças intimamente ligadas à obesidade e ao excesso de inflamação. Exato. Então, o que exatamente acontece com o corpo quando a gente simplesmente decide parar de comer? Essa é a grande transição. A verdadeira saúde se encontra no equilíbrio fino entre inflamar, que é o ato de comer, e desinflamar, que é o jejum. Então detalha essa linha do tempo do corpo pra gente. O que acontece hora a hora nessa jornada de 36 horas que as fontes mencionam. Bom, até as primeiras 12 horas de jejum, o corpo basicamente usa o carboidrato estocado. O famoso glicogênio, que fica no fígado e nos músculos, certo? Isso mesmo. É o combustível mais rápido e fácil. Mas a mudança drástica ocorre na marca de 12 horas. Que é quando o glicogênio acaba de vez. É aqui que a mágica acontece. No começo, o corpo entra num desespero inicial por falta de glicose. Tipo um alerta vermelho. Exato. Mas logo, a glândula pituitária reage e libera o hormônio do crescimento, o GH, em grandes quantidades. E o glucagon também entra em cena, né? Sim, o glucagon é vital. Ele vai buscar energia diretamente na banha, na gordura estocada. É o início do estado de cetose. O que significa queima de gordura real. Queima profunda, inclusive reduzindo bastante a gordura perigosa acumulada no fígado. Uau! E avançando um pouco mais, na marca de 14 a 16 horas, as coisas ficam ainda mais incríveis. O que é fascinante aqui é a autofagia. Esse é o conceito-chave do processo de cura. A autofagia, que é o corpo meio que comendo a si mesmo, certo? Literalmente. O corpo começa a reciclar proteínas tóxicas e a devorar células velhas e pouco funcionais. Funciona como um caminhão de lixo interno recolhendo os defeitos. É a melhor analogia. Essa limpeza atua diretamente na prevenção de doenças degenerativas e até de câncer, o que aumenta muito a longevidade. E o mais louco é que, da marca de 20 até as 36 horas, as fontes relatam uma clareza mental absurda atingindo o cérebro. Sim, graças à produção dos corpos cetônicos. O cérebro adora essa fonte de energia.
E às 36 horas, ocorre algo impressionante. A ativação das células-tronco. Exatamente. Elas são liberadas para ir a qualquer área do corpo que precise de cura. O corpo é totalmente resetado. Isso já é fantástico. Mas eu preciso trazer a informação sobre o cérebro à noite, porque fala muito sobre prevenção de demência e Alzheimer. O sistema linfático é um mecanismo de faxina noturna brilhante. Isso. O cérebro usa o líquido céfalo-raquidiano para fazer uma lavagem completa durante o sono profundo, tirando o lixo que causa o Alzheimer. Mas tem um alerta enorme aí. Para esse sistema funcionar, as células do cérebro encolhem à noite para o líquido poder passar. E isso exige condições específicas, né? Sim, é obrigatório dormir de lado e principalmente não comer refeições pesadas de 2 a 3 horas antes de deitar. Sabe uma analogia que eu pensei lendo isso? É como um celular moderno. Ah, como assim? Imagina que comer o tempo todo é como deixar o celular na tomada carregando enquanto você roda vários aplicativos pesados ao mesmo tempo. O aparelho vai superaquecer rapidinho. Exato. E a bateria vicia. O jejum, por outro lado, é como fechar todos os aplicativos e deixar o sistema operacional finalmente se atualizar em paz. Faz todo sentido. Só que essa atualização assusta muita gente. E como assusta! Isso nos leva ao maior medo de quem nos escuta. Aquele pânico clássico, e se houver um desmaio no meio da rua? E a tal da hipoglicemia? Olha, a resposta das pesquisas é implacável. Pessoas normais com organismos saudáveis não entram em hipoglicemia simplesmente por estarem em jejum. Senão a humanidade teria sido extinta, né? Na floresta não tinha barrinha de cereal a cada 3 horas. Exatamente. A sensação de fraqueza, aquele tremor e tontura. Não é o jejum machucando o corpo. É o quê, então? É o corpo protestando pela falta de açúcar. É puramente uma crise de abstinência de um metabolismo enferrujado e viciado em carboidratos refinados. Caramba. Então a pessoa está literalmente em abstinência química de comida processada? Sim. E para lidar com isso, os materiais trazem a regra dos 15 minutos. É revelador. Explica como funciona essa regra, porque ela quebra aquele mito de que a fome só vai aumentando até você não aguentar mais. A fome não aumenta infinitamente. Ela vem em ondas governadas por hormônios. Ela atinge um pico de desconforto e, se você esperar cerca de 15 minutos, o estímulo cai sozinho. A onda simplesmente quebra. A vontade passa ou diminui muito. O que nos leva àquela provocação maravilhosa das fontes, a síndrome do marmanjo mimado. É um tapa na cara da sociedade moderna. A verdade nua e crua é que a maioria das pessoas adultas de hoje nunca sentiu fome de verdade na vida. Sentem só ansiedade, ou vontade de mastigar algo por tédio. Exato. Quem tem fome biológica de verdade come qualquer coisa. Come até o que não gosta, vegetal velho da geladeira. Mas a indústria alimentícia ensinou a nossa sociedade a beliscar o tempo todo para tapar buracos emocionais. O jejum ensina justamente a separar o que é fome real da fome emocional, né? Ensina a ter discernimento, a diferenciar a biologia do vício psicológico. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a teoria por trás da autofagia e do descanso celular é tão fantástica, como se aplica isso no dia a dia? Porque não existe jejum sem água, certo? Nenhum jejum funciona sem hidratação. É necessário ingerir de 1,5 litro a 2 litros de água só pela manhã. E o detalhe importante, adicionando um pouco de sal. Sal. A gente sempre ouve que tem que cortar o sal para não reter líquido. Mas no jejum, a insulina cai muito. E os rins começam a excretar água e minerais rapidamente. O sal mantém o equilíbrio elétrico do corpo. E sobre o café? Porque tem gente que acorda e vira uma garrafa inteira de estômago vazio. O café é secundário e nunca deve ser tomado sem antes beber muita água. A vontade constante de tomar café o tempo todo muitas vezes esconde uma desidratação severa. Faz muito sentido. Bom, resolvida a água, vamos ao protocolo 1, que é o jejum matinal, durando de 14 a 16 horas. Basicamente é pular o café da manhã. É um protocolo ideal
para quem busca produtividade e foco logo cedo. Porque o sangue não vai para o estômago para digerir pão na chapa, ele fica no cérebro. Isso. E pular o café da manhã reduz o pico extra de glicose matinal, o que melhora muito a produção de melatonina e a qualidade do sono à noite. Mas eu preciso fazer uma ressalva importantíssima que está nas fontes sobre esse protocolo da manhã. Tem a ver com a tireoide. Sim, é um ponto de atenção crucial. O ato de comer converte o hormônio T4 em T3, que é a versão ativa que dá energia. Então, quem tem hipotiroidismo ou fadiga adrenal, aquela pessoa que só consegue acordar de verdade depois de comer, pode sofrer bastante, né? Com certeza. Essas pessoas podem não se adaptar bem a pular o café da manhã. Pode gerar mais exaustão em vez de energia. E é para essas pessoas e para qualquer um buscando longevidade extrema que surge o protocolo 2, que o material chama de o campeão da saúde. O jejum noturno. Esse é poderoso. A regra é jantar cedo, acompanhando o pôr do sol, ali por volta das 17 ou 18 horas, e não comer mais nada depois. Fechar a cozinha e ponto. Aham. E o motivo é que esse protocolo combate diretamente a resistência à insulina e o diabetes. O nosso corpo simplesmente não lida bem com insulina à noite. É a pior hora para comer aquele prato gigante de macarrão porque vira gordura na barriga na mesma hora. É o melhor protocolo para perder barriga. Mas tem um detalhe de ouro para quem faz o jejum noturno. É preciso incluir um pouco de carboidrato nessa última refeição. Um carboidrato de qualidade, claro. Mas por que exatamente? Porque o carboidrato gera triptofano, que é um aminoácido essencial para induzir o sono profundo. Sem isso, o corpo fica num estado de alerta pelo jejum e a pessoa fica muito agitada de madrugada. Ninguém quer ficar com os olhos arregalados às 3 da manhã. E o protocolo 3 é a janela encurtada de 16 a 18 horas, que é meio que uma mistura dos dois, né? Isso, a pessoa janta cedo, ali pelas 18 horas, e só vai tomar o café no meio da manhã do dia seguinte, umas 10 horas. As fontes dizem que isso melhora a função mitocondrial e despenca os triglicerídeos. Mas independente do protocolo, o especialista adverte muito fortemente sobre um erro fatal. Talvez seja a parte mais perigosa para quem está começando. O perigo do jejum é comer pouco quando a janela alimentar finalmente se abre. Muita gente acha que jejum é desculpa para restrição calórica severa. Ficar 19 horas sem comer e depois beliscar uma folha de alface. Esse é o pior cenário. A restrição calórica severa trava o metabolismo. O corpo entende que está num ambiente de fome extrema e desliga o gasto de energia. O jejum serve para desinflamar e limpar a casa. Mas o emagrecimento real e a saúde dependem de nutrir o corpo, certo? Sim, de comer comida de verdade em boa quantidade e de forma farta assim que a janela de alimentação se abre. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o jejum não muda apenas a fita métrica ou o tamanho das roupas. Ele muda a mente e o espírito. É uma mudança sistêmica profunda. A ciência explica isso pela ótica da disciplina e do córtex pré-frontal. Que é a parte do cérebro ligada à tomada de decisões e ao controle de impulsos, né? Exato. Como a gente falou, a fome é o impulso biológico mais primitivo e forte do corpo humano. Ela exige alívio imediato. Então, quando uma pessoa aprende a pausar entre sentir esse impulso e a ação de comer, isso fortalece esse córtex pré-frontal como se fosse um músculo. Fica fortalecido o autocontrole como um todo. Quem consegue dominar a alimentação diária, frequentemente começa a dominar também o próprio dinheiro, o tempo e até os vícios de comportamento. A pessoa vira dona de si mesma. E isso nos conecta com a visão espiritual que é bastante destacada nas fontes que têm uma perspectiva filosófica e até bíblica riquíssima. Personagens históricos grandiosos jejuavam. Sim, Jesus, Moisés, Elias, eles definitivamente não jejuaram por questões estéticas ou para perder gordura abdominal. O jejum nesses casos era puramente para fortalecimento. Não é uma simples dieta restritiva. As fontes chamam de uma oração intensificada. É a ideia de mortificar a carne e vivificar o espírito. Trazendo um discernimento muito maior. Uma sabedoria que só vem com esse silêncio digestivo, gerando um alinhamento total entre corpo, mente e Deus. Porque no fim das contas, jejum sem propósito é só uma restrição dolorosa.
mas o jejum com propósito traz resultados reais em todas as áreas da vida. Se conectarmos isso com o panorama geral de toda a nossa análise hoje, a conclusão é irrefutável. Comer excessivamente nos adoece diariamente. Adoece e atrofia a nossa energia vital. O jejum, longe de ser aquele sofrimento que a sociedade pintou, é uma tecnologia milenar de cura. É o verdadeiro modo de reparo do organismo humano. Com a autoafagia ativada, a limpeza profunda do cérebro à noite e a queima da gordura que nos faz mal, requerendo só hidratação intensa e refeições fartas depois. E, acima de tudo, propósito. Sem propósito, ninguém sustenta o hábito. Exato. E para fechar esse nosso mergulho, eu quero deixar um pensamento provocativo final para toda a nossa audiência ponderar nos próximos dias. É uma excelente ideia. Se o nosso próprio corpo já possui a tecnologia mais avançada do mundo, capaz de curar células pré-cancerígenas, proteger o cérebro contra o Alzheimer e renovar a nossa energia de forma tão drástica apenas com a simples ação de não fazer nada e pausar a alimentação, O que mais pode estar escondido, né? exato. Quais outros processos naturais de cura e inteligência dentro de nós estão completamente adormecidos agora mesmo, simplesmente porque o conforto extremo da vida moderna nos convenceu de que a resposta para tudo é consumir mais, em vez de ter a coragem de pausar? É uma reflexão que muda a nossa forma de enxergar a biologia e a vida. Com certeza. Fica aqui o nosso enorme agradecimento a todos que nos acompanharam em mais esta análise profunda. Desejamos muita saúde, clareza e excelentes pausas para todos. Até o próximo mergulho.